Sejam bem-vindas, irmãos e irmãs. Louvamos a Deus pela oportunidade que nos dá de meditar na palavra do Senhor. Amém. E a vocês que estão conosco aqui, guerreiros e guerreiras, vencendo o frio, a vocês que estão em casa, um pouco mais de comodidade, certamente estão agasalhados. Vamos dar início com uma oração. Deus, nós somos gratos por esta hora bendita, Senhor, de reunião em torno da mesa, da comunhão, ó Deus, da palavra, da comunhão entre irmãos e irmãs. E obrigado, Pai, pela oportunidade que nos dá, Senhor, de meditar na Tua palavra sagrada, Senhor. Nós te rogamos, Pai, aqui o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, Senhor, sabedoria, com fé e humildade possamos colocar em prática, ó Deus, o Teu santo propósito para a nossa vida. Instrua-nos, ó Pai, na Tua palavra, na inspiração do Teu Santo Espírito. Abençoe, ó Pai, aqueles que estão em casa, ó Pai, e sobretudo, ó Pai, os que estão enfermos, Senhor, que a Tua boa mão cuidadora, ó Pai, esteja abençoando, curando, tirando as dores, Senhor, e o Teu Espírito Santo aquecendo o coração com fé e esperança. Seja conosco, ó Deus gracioso, perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos encontrar o texto da palavra em João capítulo 15, no Evangelho, João capítulo 15. Eu escolhi esse texto inicialmente para nossa reflexão. A gente vai continuar o tema da semana passada que abordamos sobre as boas obras, e alguns textos que haviam sido preparados para a semana passada não foram lidos. Eu gostaria de continuar com eles na sequência da nossa reflexão hoje. Então, o primeiro deles é João capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 16. Jesus usa aqui uma linguagem figurada bastante conhecida, de uma árvore, da videira, ou mesmo uma parreira, a gente poderia pensar, ramos, frutos, folhas, e assim ele compara aos seus filhos, Deus nos compara aos seus filhos, e que por meio de Cristo Jesus fomos adotados, e há então um grande corpo, e aqui ele usa a figura da árvore, Eu vou iniciar lendo o verso 1, e cada um de vocês poderá também ler um ou dois versículos conforme a escolha. João 15, de 1 ao 16. Então disse Jesus: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vós será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que dei muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria seja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos e fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto,
e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso, obrigado. Bom, aqui nós temos dois elementos para a gente compartilhar. Bom, primeiro vamos aí, né, dar boas-vindas a Regiane, a nossa irmã Regiane. Seja bem-vinda, Regiane, também o Claudinei, irmãos da nossa igreja que estão nos acompanhando de casa. Então, Deus os abençoe aí de suas casas, de seus lares. Os dois elementos que nós queremos compartilhar é com relação às boas obras, que num contexto onde surge a igreja evangélica na Alemanha no século XVI, isso foi combatido pelos reformadores, principalmente Lutero, o primeiro reformador, porque as boas obras eram utilizadas com a finalidade de você conseguir perdão para os pecados cometidos, não apenas aqueles que estavam vivos, mas também os que inclusive já haviam parentes, pessoas que eram do seu relacionamento que você gostava, né, e tinha falecido. A igreja ensinava naquela ocasião que você poderia pagar por aqueles, né, aqueles perdões. Então essa boa obra não é apenas entregar, por exemplo, alimento, ou agora no frio, blusa, roupa de frio para quem está desabrigado. Então não é só isso, mas também a boa obra no sentido de que aquilo que você é capaz de fazer para aliviar o peso do pecado. Então a pessoa com a atitude de oferecer moeda, oferecer dinheiro, prata, né, ouro, para que aquele benefício seja conquistado. Então esse é um elemento interessante que a igreja durante muito tempo vai utilizar, estimulando as pessoas a fazerem as ações, né? Não porque o outro tinha necessidade, mas para fazer a ação para, de alguma forma, trazer visibilidade à igreja, ou mesmo levar as pessoas a acreditar que aquela atitude estava aliviando o peso dos seus pecados ou dos pecados cometidos. Bom, isso vai ser corrigido com a igreja evangélica surgindo no século XVI. Um pouco mais tarde, 200 anos depois, na França, sobretudo, né, com o ensino já meio que misturado com a filosofia, chamado Allan Kardec, vai começar a trazer, né, um novo entendimento. Por exemplo, o livro básico dos espíritas kardecistas é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Allan Kardec, ou seja, segundo a interpretação de Allan Kardec. Então vai trabalhar bastante com essa ideia de que, acreditando na reencarnação da alma, né, ou a alma reencarnando num outro corpo, a cada vez que ela reencarnar e aquela pessoa praticar boas obras, né, quando ela morrer, na próxima reencarnação, aquela alma virá mais purificada. Então percebe que essa doutrina está presente em vários ramos religiosos, tá? Bom, por que eu estou dizendo isso? E se a gente não praticar a boa obra, o que vai nos acontecer? Pastor, por que o senhor está perguntando isso? Porque, por exemplo, vou chamar a atenção de vocês para o texto que nós acabamos de ler. Vocês nos acompanham de casa, vamos pensar. Por um lado, muitos que fizeram e ainda fazem boa obra, boa ação, fazem com um interesse, ou primeiro ou segundo. O primeiro, a ideia de você receber uma graça de Deus, ou segundo, porque de alguma forma aquilo faz bem para o seu coração, né? Olha como eu sou bom, né? Olha como, né, a pessoa vai te elogiar, vai te agradecer tanto. E o nosso ego de ser humano, gente, né, às vezes quando você está fazendo a boa ação para o outro, você está mais bem, você se sente melhor do que a pessoa que está recebendo, porque você se sente de alguma forma útil, né? Se sente, né, indispensável. E é difícil a gente fazer algum tipo de caridade sem nenhum tipo de sentimento de retorno, de gratidão própria, porque parece que isso está entranhado em nós. Então uma coisa é a gente fazer para receber alguma coisa. O outro lado que eu estou colocando, os dois elementos, e quando a gente não faz? Nunca. E quando a gente, né, Cleide, como cristão, como cristã, nunca realiza uma boa obra. O que seria então uma boa obra, né? Centenas de modelos poderíamos citar, mas vamos citar o mais principal, né? Acolher o necessitado. Só ontem, por exemplo, né, a gente viu o caso aí de centenas de pessoas que foram hospitalizadas só de ontem para hoje por conta do frio. Um caso de uma pessoa morreu, mas são 30 mil pessoas estando em situação de rua só no centro de São Paulo. Então, querendo fazer, basta sair de casa. Querendo fazer uma boa obra, basta sair de casa, né? Que nós temos que fazer. Bom, então é o seguinte,
Verso 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Vamos parar aqui. Ou seja, que linguagem ele usa, Leila? Que quando nós, por causa da morte da cruz de Cristo, da morte e ressurreição do Senhor, nós fomos adotados. Paulo vai usar em Romanos 10 a expressão da árvore também, dizendo: olha, nós somos um galho de outra árvore, oliveira brava, que Cristo pega. Então, é uma metáfora, ele pega o galho de uma outra árvore e faz enxerto na oliveira. Coisa linda que Paulo usa, né? Ou seja, de uma árvore que era ruim, oliveira brava, ele pega aquele fruto ruim e coloca numa árvore boa, num tronco bom, e ali ele então passa a dar fruto. Por quê? Porque ele foi adotado, ou ele foi enxertado, Cleide, numa árvore boa. Paulo usa essa metáfora. Então, antes nós que tínhamos um coração totalmente em trevas, egoísta, pecador, caído, Cristo nos tirou das trevas, nos colocou na maravilhosa luz, e usando a linguagem da árvore, ele agora, como ramo, nós estamos pregados, ligados em Cristo. Então ele fala: para vocês que estão ligados em mim, vocês vão dar muitos frutos. O fruto aqui que nós estamos utilizando, o presbítero Denilson, é a ideia então de uma ação em favor do outro, porque é um mandamento divino. A gente vai ver aqui outras passagens, é um mandamento divino, e nós não temos dúvida disso. Então a questão que eu quero colocar é: sabendo que é um mandamento divino, e nós não o fazemos, vou repetir, uma coisa é a gente fazer para receber graça, nós não acreditamos nisso. A graça já nos alcançou, nós já estamos enxertados em Cristo, nós já fomos libertos das trevas, já somos uma nova criatura em Cristo, nós já somos filhos de Deus, não temos nenhuma dúvida disso. Agora, como filhos de Deus, nós temos de fazer a boa obra. Então a questão é: e quando nós não fazemos, o que acontece conosco? Tá? Não responda ainda. Não responda ainda. Abra comigo também o texto de Êxodo capítulo 16. Êxodo 16. Você que nos acompanha de casa, agora a Selma também está nos acompanhando. Deus abençoe, Selma. Você está indo bem bom, né? Aquecida aí na cama, ou pelo menos no sofá com coberta em cima. Nós estamos aqui aquecidos pela palavra. Êxodo capítulo 16. O contexto é quando Deus, diante da necessidade do povo passando fome não, sob o risco de passar fome. Então veja a importância, né, da questão da graça de Deus alcançar aqueles que estão passando necessidade. Então aqui Deus dá um livramento e começa uma promessa sobre alimento diário, alimento diário para aqueles que estivessem passando necessidade. Então vem, de acordo com o texto, a distribuição do maná. Quero que vocês prestem bastante atenção em alguns versículos aqui. Vou ler poucos. 16, Êxodo 16, eu vou ler do 19 até o 21 só. Olha só: disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Tá? Se você ver no verso, lá desde o verso 1, Êxodo 16, do verso 1, ele vai falar de como foi o maná. Então, o maná, de acordo com escritores bíblicos e com informações aí que a gente tem da escritura, era como se fosse uma semente, mas que não era plantada em árvore, ela vinha pelo orvalho. Então toda manhã Deus mandava esse tipo de semente que vinha pelo orvalho, e durante 40 anos, a escritura diz isso, né? É o máximo que nós temos para conferir é nela, e durante 40 anos Deus vai alimentar o povo. Só que um detalhe: todo dia pela manhã Deus vai mandar. Você precisa crer que sempre no dia seguinte Deus vai dar para você o maná, ou seja, que você será sustentado por Deus. É um passo de fé, tá? E aí, e dá a ordem: não guarde para amanhã, porque amanhã Deus vai te dar. Aí chegou amanhã, Deus dá. Você vai no terreiro, no quintal, recolhe, traz para casa, cozinha, faz bolo, faz pão, mas é tipo de uma semente.
Todo santo dia, pela manhã, você pode ir no seu quintal e vai recolher, que Deus vai sustentar você. Não deixe para o dia seguinte, porque cada dia Deus vai te sustentar. Tá? O que o povo fez? Verso 19: Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bicho e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Então percebe que vinha pelo orvalho. Irmãos, o que isso tem a ver, na minha interpretação, o que isso tem a ver com a ação social, com a boa obra? Um dos primeiros impeditivos que nós temos, tá? Eu vou ser muito sincero com vocês, vocês podem também, vocês têm todo o direito de discordar de mim. Um dos primeiros impeditivos que nós temos de praticar boa obra, quando envolve, por exemplo, fazer doação, é a gente desprender da nossa necessidade. A gente morre de medo de faltar. Eu não posso. A dificuldade, ficamos um mês divulgando para trazer 2 litros de leite. 2 litros de leite. Um mês divulgando. A maioria, eu esqueci, eu não posso. E se nós fizéssemos uma campanha maior? Cada um doar uma cesta básica, né? A gente entraria naquele campo, eu não posso, né? Bom, podem ficar à vontade para comentar, mas eu vou comentando aqui. Ou seja, isso não é de agora. Nós estamos vendo aqui há milhares de anos, Deus dizendo claramente para o povo: olha, amanhã eu vou te sustentar, amanhã eu te dou, no dia seguinte de novo, e no outro dia de novo, de novo, de novo. Ora pois, Deus nos dá, no meio de toda a pandemia, Deus nos deu emprego, nos deu saúde, nos deu recurso material, aqueles que ficaram em casa, aqueles que de alguma forma a família abençoou. Ou seja, quantas foram as portas que Deus abriu para nos sustentar. Não nos faltou nenhum exemplo do cuidado de Deus sobre nós. E no entanto, irmãos e irmãs, nós temos dificuldade de entender, não, de colocar em prática a ação social, o cuidado com o outro, né? E aí a pergunta é: por que nós temos dificuldade? Será que é medo que amanhã vai nos faltar? E isso não é nobre a gente dizer, porque se a gente dizer que é medo de faltar, a gente não crê que Deus vai prover. Como é que a gente não faz se nós estamos ligados em Cristo? Vocês viram comigo João capítulo 15, aquele que está em mim, aquele que permanece em mim, dá muito fruto. A linguagem que eu estou usando é essa. Que fruto é esse, senão o quê? Né? Você que recebe, ou eu que recebo, eu que fui sustentado, né? A gente quer guardar, a gente guarda, acumula, apodrece, né? Então é assim, irmãos, muitas vezes, por um lado, pratique-se a boa obra, Leila, de forma equivocada. Estou fazendo, olha como eu sou bonzinho para receber uma graça. Por outro lado, não pratica uma boa obra, por quê? Porque tem medo, né? Vai diminuir a minha reserva, mas se me faltar, né? Percebe? Então são coisas que a gente precisa colocar na nossa reflexão pessoal, individual, sobre o lugar da boa obra na vida da igreja, né? Na vida cristã. E aí, por exemplo, por que isso é importante? Porque entra como um tema, não é um tema doutrinário, mas entra como um espaço da nossa confissão de fé. Ou seja, nós acreditamos que a boa obra, a ação social em favor do necessitado, é um mandamento divino muito claro, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, sobretudo no ministério de Jesus. Olha só, colando o contexto de João 15, eu vou ler para vocês um pequeno trecho da nossa confissão que diz assim, sobre a boa obra: a capacidade de fazer boas obras, né, de nenhum modo provém do ser humano. Aí, Denilson, fica mais grave ainda, porque João 15 disse para nós essa noite que quando nós estamos grudados em Cristo, uma das características que nós temos, para aspas, tá, para provar que nós estamos grudados em Cristo, é o que? É a produção de frutos. Ou seja, nós produzimos frutos. E como é que nós produzimos frutos? Imitando Jesus. Bom, então o DNA de Jesus era, além de perdoar as pessoas, né, era cuidar dos famintos.
alimentar os famintos, dar esperança aos perdidos, ou seja, romper as 4 paredes da sinagoga e sair pelo canto, né? Pelos campos, pelas cidades. Domingo nós falamos aqui, né, da multiplicação dos pães, o milagre que foi feito em Marcos capítulo 6, lá no final, o último bloco que nós estamos lendo em Marcos, termina com a multiplicação dos pães, né? E a mesma preocupação. Chegam os discípulos para ele, presbítero Denilson, e diz assim: mestre, olha, já é tarde, o sol já se declina, e tem aqui uma multidão, certamente tem gente com fome, vamos mandar embora essas pessoas, para que cada um, eu diria assim, para que cada um se vire na vida. Mande embora, disperse a multidão, para que cada um vá para a sua casa, ou enquanto vai para casa, passa no mercado, compra alguma coisa para comer, né? Mas vamos mandar embora, porque não tem mais o que fazer. E Jesus os surpreende e diz: olha, mas dai mesmo voz de comer a ele. Mas como nós vamos dar 5.000 pessoas, como? Né? Bom, o detalhe que me chama a atenção ali é Milton, presbítero Milton, às vezes a facilidade que a gente tem de descartar o necessitado. Manda embora, sabe? Manda embora, porque, né? Outra forma de a gente descartar é colocar sobre ele o jugo do quê? Né? Ah, é um vagabundo, ah, é um preguiçoso, ah, é isso. Pode até ser verdade, mas às vezes não é um vagabundo. Às vezes é o meu primo, é o meu sobrinho, é o meu cunhado. Eu não quero nem ser radical dizer que às vezes é a nossa mãe, porque tem. Se não tivesse, não teria o texto de Provérbios dizendo: olha, para a gente não abandonar o nosso progenitor quando ele vir a ficar idoso. Vocês conhecem o texto? Que bom, na igreja conhece o texto de Provérbios, quando fala, cuidado, viu? E tem uma lei no Brasil, eu fico pensando, por que foi criada uma lei dessa se não existisse então a realidade? Foi criada uma lei onde os primeiros parentes são os responsáveis legais por aquele que está ali passando por necessidade, né? Então, irmãos e irmãs, nem sempre as pessoas que estão precisando são vagabundos, preguiçosos, né? Bandidos, ou aquelas características que a gente vai pregando nessas pessoas para de alguma forma a gente lavar as nossas mãos, mas não. Há muitas pessoas, às vezes dentro da nossa própria comunidade, pessoas que de fato precisam. Tem lá o aproveitador? Em todo lugar tem, mas a gente vai fazer em favor, inclusive também do aproveitador. Jesus não nos colocou a condição, né, de, por exemplo, deixa ele julgar. Certa vez, a gente fez uma campanha numa igreja e foi colocado como alvo uma cesta básica, né? Aí alguém falou assim: pastor, mas a gente vai dar cesta básica para um monte de gente que está vendendo. Aí alguém levantou e falou assim: olha, a nossa função é dar a cesta básica, vamos levar a cesta básica. Se porventura a pessoa vender, ela vai se ver com Deus, né? Nós não seremos julgados pelo mau coração do outro, nós seremos julgados pela nossa omissão, né? Então nossa tarefa é fazer. Então olha só, a confissão diz que a capacidade de fazer boas obras de modo algum provém dos crentes, mas inteiramente do Espírito Santo. Sabe o que isso quer dizer, Bina? Né? Que quando há a situação de ajudar o próximo, o Espírito Santo é que mostra para você. Ele mostra. Quando alguém procura você. E é importante dizer que a palavra próximo não é o estranho na calçada, viu? Próximo é do nosso convívio. Próximo é do nosso convívio, né? Às vezes a gente, né, pode ajudar e não ajuda por vários motivos, e aí a gente dá uma desculpa, né? Então essa ação social em favor do próximo é em favor daqueles que a gente conhece, mas tem também os que a gente não conhece, que também é de alguma forma dever nosso de ajudar. E quando Cristo então nos inspira a fazer boa obra, né, Ele nos habilita para que isso seja feito, né, para que a gente possa então de alguma forma dar testemunho da graça de Deus que nos alcançou. É como ele coloca aqui, ó, a fim de que sejam para isso habilitados, além da graça que já receberam, a graça que nos salvou, é necessário que recebam a influência efetiva do mesmo Espírito Santo para operar neles tanto o querer quanto o realizar segundo o seu propósito, tá? Então, fazer boa obra, né, ação social, é uma característica natural daquele que já foi transformado em Cristo Jesus, tá? Eu não vou me estender,
mas quero também compartilhar textos do Antigo Testamento para mostrar que essa tarefa da prática da Boa Nova não é algo novo, está desde a tradição do Antigo Testamento, ou seja, que Deus sempre teve aí a preocupação de cuidar do seu rebanho, dos seres humanos passando necessidade, tá? É importante dizer também, irmãos, irmãs, que, igual a Leila até lembrou, né, que a gente, infelizmente, tem aproveitador. Quando eu falei, ela certamente pensou em alguém, ou alguém, e tem na família e tem fora da família, tem aproveitador, né? E aí como lidar com isso? Às vezes porque tem aproveitador, a gente não alcança e não ajuda o que não é aproveitador, e o que está efetivamente precisando. Então Jesus usou uma tática: vou fazer para todos. O aproveitador, ele que se vê como pai, mas eu vou fazer para todos. Tanto que na oração sacerdotal, João 17, ele fala: de todos que me enviaste, a nenhum despedi de mãos vazias. Os 10 leprosos que o procuraram, o Cleide, curou os 10, só voltou um para dar glória a Deus, mas ele curou os 10. Sabia que ia voltar só um? Claro que sabia. Deixou de fazer? Não, né? Então não compete a gente julgar se aquela pessoa, né, merece ou não merece. Se em alguma situação ela está num estado de necessidade, a gente ajuda. Por exemplo, eu ouvi durante um tempo uma palestra numa igreja em que eu pastoreei. A gente levou uma assistente social, a Valesca, e ela disse uma palavra bastante dura, né? Não queira aliviar a sua consciência pesada, né, de ficar escondido dentro da sua própria estrutura familiar e nunca ajudar. E aí, com a consciência pesada de nunca ajudar, você para no semáforo, aí tem ali uma criança pedindo, tem ali uma outra pessoa, um adulto pedindo, aí você abaixa o vidro e dá ali, né, algum dinheiro, né? Não faça isso. Ela dizia taxativamente: não faça isso. Por quê? Primeiro, você não está ajudando a criança, está alimentando um sistema, né? Segundo, R$2 ou R$5 ou 20 que você dê não vai resolver aquele problema, né? E terceiro, dando dinheiro, de alguma forma, muitos que vão dar, você mantém a criança naquele lugar, naquele estado, né? Então, existem outros meios para você efetivamente ajudar, só que eles são mais complicados, eles são mais demorados. Não é simplesmente colocar a mão na carteira e dar ali alguma ajuda, né? Então ela é radicalmente contra esse modelo. A Missão Sena, não sei se vocês conhecem, que está no centro de São Paulo, trabalha com pessoas em situação de rua. O Marcos, missionário Marcos, talvez até está me ouvindo aí, que eu tenho ele no Facebook. Se não tiver agora, de repente vai ver mais tarde, que fica gravado no Facebook. Eu já levei o Marcos em várias igrejas em que eu pastoreei para fazer a mesma palestra. E a palestra, na verdade, ele vai dar um depoimento de como é o trabalho da Missão Sena. E uma coisa extraordinária, né, que ele sempre deixa muito claro: a Missão Sena não trabalha com essa metodologia de levar comida, roupa, qualquer outro tipo de necessidade ali no lugar onde está, né, a pessoa em situação de rua. Ela recolhe e leva, a alimentação será lá na Casa Amarela, né? Então, por exemplo, terça-feira é o dia da troca. O que é o dia da troca? Por exemplo, para ganhar um prato de comida, o usuário de droga tem que entregar um isqueiro, um cachimbo de crack, né, um cigarro de maconha, assim é. Ou seja, então está dizendo o seguinte: olha, você precisa se alimentar e tem que se livrar desse vício. Então aqui, mas eu não tenho. Então você não participa, né? Tem o dia em que as igrejas se organizam para fazer a comida. Por exemplo, cada igreja, um dia da semana, vai lá e ocupa o dia inteiro fazendo a comida, né? Então, assim, é um trabalho extraordinário, mas sempre lá no lugar, né? Outra coisa, travesti. Então chega lá querendo tomar um banho e trocar de roupa, porque a roupa está rasgada, está suja, enfim, condições horríveis, né? Eles têm uma política, eles respeitam a condição do homossexual, né, do travesti, mas só que eles vão dar roupa para a identidade que aquela pessoa tem.
Então o José está vestido, ou ele se identifica como Maria, o José vai receber roupa de José, não vai receber roupa de Maria. Então assim, tem uma coisa, eles estão ali há 30 anos, né? Já veio gente da Alemanha estudar com eles, o modelo de trabalho, é uma coisa extraordinária. Então, dá resultado, e existem já centenas de pessoas que foram libertas. Eles têm uma fazenda de recuperação, onde a pessoa querendo sair, vai para lá e vai ser, mais ou menos que nem o Pronove, né? Então assim, é um trabalho mais demorado, mais dispendioso, custa mais caro, só que dá resultado, para aqueles que efetivamente querem ser alcançados, tá? Vamos lá, abra comigo. Na semana passada nós falamos sobre alguns exemplos de pessoas que ficam pobres e que precisam de ação social, né? E aqui a ação social que nós estamos falando é a ação social material, porque tem rico que precisa de ação social, só que não é no sentido material, mas sim no sentido de, né, de recuperação da família, dos filhos e de uma série de coisas, tá? Mas o foco que nós estamos colocando aqui é ação social no campo material. Nós falamos de pessoas que ficam pobres e tornam-se alvo de ação social por conta, por exemplo, citei o exemplo da viúva, onde o profeta Eliseu vai, aumenta o azeite dela, ela vende aquele azeite, faz o milagre, aumenta o azeite, ela vende o azeite e paga a dívida dela, porque ela tinha acabado de ficar viúva com 2 crianças. Então, citei o exemplo, um de tantos que a gente pode pensar. Como é que as pessoas ficam pobres? Precisando, Milton, de ação social, ação da igreja, viuvez, né? Ou morte na família. Outro caso que nós citamos, o filho que pegou a herança e saiu, filho pródigo, Lucas 15, saiu e gastou todo o dinheiro, depois passou a passar necessidade, né? Eu vou te dar outro exemplo agora, que na semana passada eu não dei. Abra comigo Deuteronômio capítulo 15, você de casa, acompanhe Deuteronômio capítulo 15. A Selma está falando, a minha filha fez curso na Missão Sena, pessoas maravilhosas, é isso aí mesmo, a Missão Sena é extraordinária. Deuteronômio capítulo 15, verso 1. Não sei se vocês conhecem esse texto, né? Mas todo o capítulo 15 é uma pedra no nosso sapato. A gente fala, alguns falam assim, ainda bem que o pastor que está no Antigo Testamento, a gente está tão distante dele, ele não precisa, né? Mas eu quero que você repare bastante comigo a leitura desse texto, verso 1 até o verso 6, tá? Olha só, Deuteronômio 15: ao fim de cada 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quitá-lo-ás. Então, só para dizer aqui o seguinte, olha, você pode até fazer negócio visando lucro com quem não é da sua família, mas no teu próximo, que é teu primo, teu parente, teu sangue, tá? Não. Ou seja, judeu, aqui a palavra que então judeu, quando empresta para judeu, não, né? Não cobra juro. Para a família, para nós não é questão de raça, né? Seja, ou de cultura, nós não somos judeus, mas nós temos família. Então, negócio em família, você não pode visar lucro. Ô pastor, que é isso? Né? Bom, pelo menos ali no texto do Deuteronômio, tá? Olha só, verso 4: para que entre ti não haja o quê? Está escrito aí, pobre. Seria mais ou menos assim, olha, os irmãos da família, né? Se fosse da família Fernandes é mais fácil, porque pensa um povo unido, mas a família, os primos, aqueles que vivem juntos, você não pode pensar em um que tem mais do que o outro. Vivam harmoniosamente, para que não haja pobre entre ti, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para a possuíres, se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, né, para cuidares em cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno.
tá? Pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimo. E dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Ou seja, no verso 2 ele coloca o tema, né, da questão da dívida, né? Ou seja, quando você emprestar para um parente seu, não empreste visando lucro, tá? Na sequência, leis a favor dos pobres. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, portanto teus parentes, em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de toda a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração. Sabe aquele, mas eu estava pensando em trocar de carro, se você pensar na sua necessidade, você não ajuda. Essa que é a verdade, né? Não, guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, e nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti o quê? Pecado. O que ele quer dizer? Está chegando o ano da remissão, né? No 7º ano, duas coisas fundamentais. No 7º ano, o judeu não podia plantar na fazenda dele mesmo, na terra dele, não podia plantar. Era lei, era proibição para todo o povo de Israel. O 7º ano você não planta. E por quê? Simplesmente para dizer, olha, a terra não é tua, a terra é de Deus. Deus está te deixando tirar o sustento dela. Então no 7º ano ninguém planta. Agora, o que nascer naturalmente, porque não sei se vocês já lidaram com terra, como eu sou do Mato Grosso do Sul, então já lidei muito com terra. Também estive no Paraná durante muito tempo. Então a gente conhece bastante. Mesmo que uma terra que você plantou milho, Denilson, durante 2 anos seguidos, ou plantou mandioca, por mais que você arranque, né, a hora que passar aquela cultura, se você não plantar o milho de novo, vai nascer ali algumas espigas, porque sempre sobra um resto, um grão que caiu, vai nascer. Ou de repente nasce abobrinha, ou nasce um pé de manga, que manga demora mais tempo, ou seja, vai nascer alguma coisa, o passarinho joga. Então aquilo que nascesse naturalmente sem você plantar, a lei era, não venda, ao contrário, deixe o estrangeiro vir, o pobre, a viúva, o necessitado, deixe que ele venha naquele ano inteiro do 7º ano que você não pode plantar. Aquele ano será para abençoar os que não têm condição, porque a terra não é tua, a terra é de Deus. Só que o que acontecia? Se de repente um primo da tribo tal, né? O primo, um parente de sangue, 2 anos seguidos teve prejuízo, a cultura não deu muito bem, né? A semente não vingou, e ele precisava pegar emprestado do parente. Aí ele pensava o seguinte, bom, se eu emprestar no 6º ano, o ano que vem eu tenho que perdoar, porque o ano que vem é o ano do perdão, é o ano que não planta. Ninguém emprestava. E aí tinha pobre, perdia a terra. Ficou tão grave que precisou criar uma outra lei, que é a lei do jubileu, 50 anos. Depois de 50 anos a terra passando, Milton, de família em família, havia uma lei que quando chegasse os 50 anos, que aquela terra estava sendo vendida de um para outro, né? Voltaria ao primeiro dono. Hoje, como a gente tem cartório, a gente diria, né? Ao primeiro dono, quando foi lavrada a primeira escritura daquela terra, voltaria para o primeiro dono. Era assim que era feito. Qual a intenção disso? Para que não houvesse pobre entre o povo de Israel. Mas infelizmente, se lá guardava o maná, apodrecia. Às vezes a gente prefere, né? Apodrece em casa. Um dia a gente fez uma campanha numa igreja, eu não vou falar, se bem que se estiver acompanhando aqui, falei, pastor, o senhor falou um caso meu, né? Olha só, fizemos uma campanha na igreja para doar alimentos. Aí alguém doou um pacote de feijão, e lá na minha terra fala carunchado. Você já ouviu falar a expressão carunchado, né?
Aí fez a doação. Aí chegou o dia de arrumar, passou a época da doação, né? Venceu a campanha, nós fomos arrumar os alimentos. Aí eu fui com os diáconos e diaconisas, passamos uma tarde de sábado lá mexendo. Aí daqui a pouco tinha colocado o feijão ali e tinha um buraquinho no saquinho, né? E os bichos começaram a sair, né? Aí eu me lembro que a diaconisa, ela ficou muito brava. Olha aqui, pastor, feijão carochado, onde é que já se viu? É porque as pessoas pobres mesmo que precisam, a pessoa é capaz de dar. Aí ela falou um monte, né? Aí eu era garoto, tinha 25 anos quando assumi aquela igreja. Aí acho que eu tomei as dores dela no dia seguinte, que era domingo, né? Na escola dominical, eu falei, irmãos, olha, infelizmente, né? Dentre as doações que vieram, acho que alguém acabou doando um pacote de feijão que estava com a data de validade bem vencida e tinha caruncho. Então, as pessoas que vão receber, que são pessoas necessitadas, não precisam de comer coisa vencida, né? Aí levantou alguém e falou assim, mas era só colocar no sol que os bichos vai tudo embora e dá para comer normalmente. Aí eu não aguentei, né? Sangue nordestino, né? De herança. Eu falei, então era só o irmão colocar isso antes em casa e trouxesse o feijão bom, irmão, né? Aí ficou bravo comigo, né? Mas não, mas é assim, ué. Você gostaria de comer um feijão nessas condições? Não. Por que você acha que o outro pode? Porque está miserável, está passando necessidade, né? Então perceba, gente, o coração do ser humano. Aí vamos voltar para a gente já ir terminando. Voltar para João 15, ou seja, se nós estamos ligados em Cristo, que é a videira, nós somos os ramos. O Espírito Santo, está aqui, eu acabei de ler para vocês, né? É o Espírito Santo quem nos move o coração a fazer boa obra, porque se ele não mover, a gente vai fazer por interesse. A única chance de fazer a boa obra sem interesse é deixar o Espírito Santo mover o nosso coração para fazer. Agora ele move o nosso coração, incomoda a nossa consciência e a gente não faz. E quando vai fazer, ainda faz mais ou menos como, por exemplo, levando o feijão carunchado. Percebe? Então isso não é de hoje que a gente infelizmente tem de lidar com essa situação. Último texto, abra comigo, ainda em Deuteronômio mesmo, na sequência, tá? Aliás, na sequência aí que eu quero enfatizar, fazer uma comparação entre os escravos da época, né, e o trabalhador comum no tempo de hoje. Então, do 12 ao 18, tá? Deuteronômio 15, se você está em casa acompanhando, Deuteronômio 15, do 12 ao 18. Olha só, quando um de teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, está falando aqui de escravo, né? 6 anos servir-te-á, mas no 7º ano despedirá forro. Ou seja, no 7º ano você tem que libertar ele. Isso naquele tempo que podia, no tempo bíblico ainda, né? Que infelizmente havia, até hoje há. Viram semana passada uma senhora que trabalhou 72 anos numa casa no Rio de Janeiro, uma casa de bacana? 72 anos. Aí a polícia disse, por que vocês nunca pagaram salário? Não, mas a gente considerava como alguém de casa. Ah, da família já, da família. Mas você trata da família naquelas condições, aí vai ver o quartinho dela. Ah, por que não tem a sua tia morando junto lá? Ou a sua mãe, a sua avó, né? Ou seja, ainda o malandro ainda é capaz de mentir. Falar, a gente trata como alguém da família. Mas era só ela que vivia naquelas condições. Numa casinha insalubre lá no fundo, um quarto insalubre lá no fundo da mansão, né? 72 anos. Então, não é só naquela época, né? Bom, então, ele vai trabalhar para você 6 anos, no 7º ano, mesmo você tendo comprado o escravo. No 7º ano, você libera ele. 13. E quando de ti o despedires forro, não deixarás vazio. Liberalmente, ou seja, sem ser pressionado, liberalmente é assim, isso é meu coração. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua plantação, porque eira aí é quando você planta e depois colhe, coloca em cima da eira, ou seja, o feijão que você colheu, o arroz que você colheu, ou seja, tudo que você colheu está ali no canto, no celeiro. Então você vai tirar ali do teu lagar, né? Daquilo que, olha só coisa linda, gente, que o Senhor te deu, porque é muito melhor então você ter, Jesus falou,
é muito melhor você estar na condição de dar, fazer a boa obra, do que depender de uma cesta básica. Um crente só vai saber o que é entregar uma cesta básica o dia que ele precisar de receber uma cesta básica. Aí ele vai saber qual que é a condição. Ele esquece de trazer o 2 litros de leite, por quê? Porque ele nunca precisou de receber 2 litros de leite. Que o dia que inverter a situação, aí ele vai entender o quanto é difícil você depender do coração bom do outro, né? Que está sempre encontrando uma justificativa para não trazer. Então, verso 14 de novo: liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, tá? Daquilo que quem te deu? Deus te deu. Te houver abençoado, lhe darás. Lembrar-te-ás de que foste servo, ou seja, olha, quando você foi escravo no Egito, quem te libertou? Deus te libertou. Agora que você tem que ter coração generoso para quem está na condição que você estava antes, né? Bom, aí ele vai dizer, no verso 15: lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isso te ordeno. Se porém ele te disser: não sairei de ti, porquanto te ama, olha só, ainda um empregado que se afeiçoou ao patrão, né? Então o que fazer, né? A ti, te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha na porta, e será para sempre teu servo, e também assim farás a tua serva, ou seja, a esposa dele. Mas é por quê? Porque ele preferiu, mesmo ele tendo condições, ou seja, vai colocar ali como alguém da família, tá? Vai furar ali, não é, senhora, ser escravo para sempre, não, vai colocar uma marca para dizer o seguinte: olha, esse pertence à minha família. Então, uma escolha pessoal. Por quê? Porque ele foi alforriado, Denilson, e você ainda, hoje eu vou fazer a comparação, você ainda deu para ele o quê? 13º, 40%, férias, os direitos que ele tem. Então ele escolhe para onde ele quer ir. Por quê? Ele, como se diz, ele está saindo com um recurso para recomeçar a vida dele, né? E como é que é no nosso país? Eu tive uma discussão com alguém da minha família sobre a função de empregada doméstica, né? Que o brasileiro, na maioria das vezes, ele quer empregada doméstica porque é status. Por exemplo, eu tenho amigos que moram em Londres. O inglês não tem a cultura de ter empregado em casa. Não tem. Ele precisa de um serviço, ele contrata alguém para ir lá e fazer aquele serviço. Agora, aquela história de ter alguém que faz tudo para você, isso é no Brasil. O Brasil colônia ainda. Agora, o que é pior? Ele quer ter empregado em casa, que lava, passa, cozinha, cuida dos filhos, leva o cachorro, traz, cuida de tudo, e nem registro de carteira ele quer dar. Irmãos, é difícil. É assim. Está aqui na escritura, né? Mostrando, falando do escravo. Então hoje, como graças a Deus a gente não tem condição de escravo, então é o seguinte: a pessoa te serviu 6 anos, foi bênção na sua casa, te ajudou inclusive a aumentar a sua posse, é um bom trabalhador, um bom funcionário, ajudou você até ficar um pouco mais rico. Pô, custa você ser generoso na hora de a pessoa quer ir embora? Está na escritura. Seja generoso, seja generoso, Deus te abençoa através daquelas mãos. Mas não, aí tira, sabe, expolia, né? Ou seja, quando você vai nos países europeus, países nórdicos, a distância entre ricos e remediados é pequena. No Brasil, gente, é um escárnio. É um escárnio. Sabe? E o brasileiro vê isso como status. Como status. Aí a gente entraria até em política aqui, porque é complicado, né? Mas muitos incomodados e outros que eram miseráveis, né? Na sua própria família, né? Mudou um pouquinho de posição social, parece que incomoda os que estão em cima. Não, está na escritura, gente. A terra é para todos.
A condição de sustento, de alimentação é para todos. Todos precisam ter dignidade. Por isso que Jesus então já deixa claro, olha, é o teu próximo, é quem você conhece. Que ele já sabia que a gente ia dizer, esse aqui lá é um vagabundo. Você não vai dizer isso da sua família, do seu parente, né? Então essa ideia de você mesmo, né, ajudar aquele que está no seu convívio social, porque aquele você conhece e precisa ter generosidade. Vamos terminar? Que hora que é? Eu acho que já falta 5. Então dá para a gente ler o último texto aqui, tá? Vamos ainda nessa mesma sequência fazer a nossa reflexão aí entre o latifundiário, seja, o que tem muita posse, né, e aquele que não tem praticamente o prato de comida. Êxodo 23, um texto que nós de alguma forma já citamos ele aqui, mas vamos lá. Êxodo 23, apenas 2 versículos, tá? O 10 e o 11. Ó, 6 anos semearás a tua terra e recolherás os teus frutos, os seus frutos. Porém, no 7º ano deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo, olha só, não está falando aqui estrangeiro, apesar de que haviam também leis sobre o estrangeiro, Marcos, mas aqui está falando do teu povo, achem o que comer, e dos sobejos, aquilo que sobrar, comam os animais do campo, assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Não é? No Brasil, irmãos, e o Milton sempre está lembrando isso, porque, né, de fato é o que é, essa terra abençoada que Deus criou. O Brasil, desde que eu me entendo por gente, até porque eu tive um ex-patrão que foi ministro e foi um péssimo ministro, inclusive, da agricultura. Olha que ironia, um banqueiro sendo ministro da agricultura, né? José Eduardo Andrade, não sei das quantas. Sobrinho, acho que é, né? Não sei se era sobrinho, que era o ex-dono do Bamerindos. Isso. Eu trabalhei no Bamerindos, portanto eu era funcionário dele. No governo Fernando Henrique, a pérola de nomear um banqueiro ministro da agricultura. Ou seja, não é de hoje que o Brasil bate recordes e mais recordes e mais recordes de safra. Então, eu tenho 50 anos, né? Trabalhei no Bamerindos, eu tinha 15 anos. Conheci o meu patrão no encontro em Campo Grande aos 19 anos de idade. Então vamos completar 20. Então faz 30 anos que eu conheço essa história, né? Então, para não dizer que está vinculado a esse governo ou aquele governo, eu falei assim, não, desde que eu me entendo por gente, o Brasil, né, é uma terra abençoada e produz milhões e milhões e milhões de sacas, né? Houve melhor distribuição de renda, de alimento no Brasil? Não. Lá em Rancho Alegre, na terra da Alessandra, né, da família dela, né, a mãe dela, que saudosa memória, que faleceu ano passado, ela conta a história de alguns fazendeiros que ela conhece ou conhecia desde que nasceu naquela terra. Ela conta o caso de um, por exemplo, que era dono de uma farmácia, professor de profissão, depois de um tempo comprou uma farmácia, com aquela farmácia ele foi comprando terras, né? Comprou a primeira terrinha, depois a outra, hoje ele é dono de uma das maiores propriedades, pessoa multimilionária, e daquela terra não fica R$1 para a região, porque tudo que ela produz, imagina, 400 alqueires de terra para cultivo de soja, numa das melhores terras do Paraná, que é ali naquela região, e a fortuna vai escoando para os imóveis e para outras fazendas do Mato Grosso, ou seja, ele vai ficando cada vez mais milionário e as pessoas cada vez mais miseráveis. Nem o trabalhador hoje tem na terra, porque as colheitadeiras colhem por GPS, tá? Então, irmãos, está na Escritura, não é de hoje, que a ganância humana é que impede a gente de acolher o que precisa. Então, o que é isso que eu falo muitas vezes na conversa? O que adianta o Brasil ser produtor número 1 de várias culturas?
Há mais de 30 anos o Brasil bate recorde em produção de milho, de soja, sabe, de leite, de laranja, de café, de tudo, mas o dinheiro só vai para as mesmas mãos de sempre. E a gente continua passando os mesmos perrengues, né? Então aqui a gente vê na Escritura que já não é agora, sempre foi assim. Então vou terminar. Como é que a gente vai realizar a boa obra? Estabelecer alguns critérios. O primeiro deles não é para você ter a consciência limpa, porque quem fez isso foi Cristo Jesus. Não é para perdoar pecado, porque quem fez isso foi Cristo Jesus. Não é para garantir a sua salvação, porque quem fez isso foi Cristo Jesus. Então, o que sobra para a gente? A gente vai fazer por um mandamento divino. É mandamento divino? É mandamento divino. E como é que a gente vai saber que é? O Espírito Santo. Nós acabamos de ler o texto aqui, lemos em João 15, lemos o texto da confissão de fé, que nos explica, né, de forma bem clara. O Espírito Santo vai nos colocar essa condição. Você vai saber a hora de fazer. Conhecer o necessitado, estabelecer critérios, mas não fazer é saber que estamos deixando de cumprir um mandamento divino. Vou terminar dizendo, e se não fizer, pastor? Passar a vida inteira cuidando só, né, da minha família, o que já está bom também, né? Eu vou ser honesto com você não vai perder a salvação por isso. Não está vinculado ser salvo ou não ser salvo fazendo ação social, né? Mas deixou de prestar um bom serviço em favor dos necessitados. Você não fazendo não significa que Deus não vai fazer, só não vai contar com você, vai contar com outro. A gente não faz, mas outros fazem, né? Outros fazem. Então é importante dizer isso, a gente não perde a salvação, Deus não vai tornar a nossa vida ruim, né, porque a gente deixou de fazer ação social. O bom é que faça, porque é um mandamento divino, mas não fazer também não significa que a gente vai perder a salvação ou qualquer outra coisa do gênero, né? A gente vai ter um pouco mais, né, como se diz assim, de consciência pesada para ter que administrar, porque é dever do Senhor, né? Mas que fique claro isso daqui. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ou seja, se não se pode comprar a salvação com ação social, também não se pode perder a salvação porque não fez ação social. É questão de lógica, mas é dever nosso de fazer, tá certo? Vamos terminar, irmãos e irmãs? Vamos nos colocar em pé. A vocês que nos acompanharam de casa, por enquanto temos aqui, né, um tempo oportuno de poder compartilhar, aproveitando as tecnologias, né? Estou vendo ali ainda a Neila, a Selma, e agradecendo a Deus aí pela presença de vocês conosco aqui, usando a tecnologia das redes sociais. Deus as abençoe grandemente. Pai, em nome de Jesus, damos-te graças por esse tempo na tua presença. Obrigado, Pai, pela clareza da tua palavra, Senhor, e instrução, ó Pai, por meio do teu Espírito Santo que nos inspira, nos ensina, nos dá sabedoria, Senhor. Mas também te pedimos graça, Pai, para que possamos com humildade, fé e obediência cumprir aquilo que tu tens colocado em nosso coração. Diante dos necessitados da nossa família, do nosso sangue, temos o dever bíblico e de consciência, ó Pai, cristã, de ajudar, de abençoar. Permita, ó Pai, que em nossa caminhada possamos ser úteis nas tuas mãos, atendendo aqueles que sofrem, aqueles que precisam, e passando, ó Pai, desta fase, aqueles que porventura estão lá fora, mesmo desconhecidos, por tantas causas que precisam também, ó Pai, do nosso amor praticado. Permita, ó Pai, que possamos engordar a filha daqueles que estão prontos, ó Deus, como um grande exército, para abençoar aqueles que precisam, aqueles que estão necessitados. Seja sempre conosco, nos abençoando, em nome de Jesus. Leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo da tua graça e do teu santo cuidado. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Fiz uma boa ação,